Eu tenho uma palavra de Deus para você, quero transmitir, quero que você receba como sendo de Deus, porque ela é importante. Em nome do Senhor Jesus, recebam esta palavra. Palavra desta noite, pode tirar, querido, eu não vou usar. Está no livro de Lucas. Capítulo 7, versículo 36, até o versículo 45. Lê para nós, pastor. Aleluia a Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrima, enxugar-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou-lhe. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado santo das nossas vidas. Eu, quando era pequeno, não gostava de ir à casa da minha avó materna. Na verdade, a minha avózinha biológica morreu quando a mamãe nasceu. Mamãe era caçula de uma família de 9 filhos. E quando a mamãe nasceu, ela era a última, a caçulinha. E para que ela fosse salva, a vovó faleceu. Mas o vovô, depressa, arrumou uma nova companheira. E com a nova companheira, ele fez mais 6 filhos. O coelhinho era bom. Formou uma família novamente, apesar da experiência difícil que passou. Mas eu tratava essa querida como uma avózinha, não sendo mesmo minha avó biológica. Ela era muito querida, nos tratava bem aos netinhos advindos do primeiro casamento.
Sempre tive muito respeito por ela. Aliás, uma coisa que a gente precisa aprender é conviver essa transição, não é? Mas eu não gostava de comer na casa dela, porque o arroz dela não tinha sal, o feijão não tinha tempero, a carne não tinha gosto. E até hoje estragou meu paladar, porque se hoje eu não gosto de sopa, e hoje a gente vê sopa tão bonita, caldo verde, mas eu não gosto de sopa porque me lembro a sopa da avó. Ela não tinha cor, ela não tinha gosto, era aquele macarrão com água. E aquilo que ela comia, ela dava para todos nós comermos. Então o almoço na casa da avó era um almoço sem graça, não era esperado, não havia nenhuma expectativa. E você sabia que você ia comer, era melhor comer um pão duro do que comer a comida da avó. Então não era uma boa escolha comer a comida da vovó. A coisa que nós temos mais na vida é a chamada expectativa. O que nos faz viver é a expectativa da vida. Quando você vai casar, você faz uma expectativa. E você vivencia aquilo. Quando você vai trabalhar, você tem uma expectativa, você espera algo. Quando você vai viajar, também. Quando a expectativa não corresponde, você fica frustrado. A primeira vez que eu fui à Itália, por exemplo, eu tinha uma expectativa enorme de ver Roma, Coliseu. Aí quando eu cheguei naquela manhã, 9 horas da manhã, eu de frente, olhando aquilo, disse, que coisa mais sem graça. Que coisa mais sem graça. E existem lugares do mundo que é maravilhoso, você vai e corresponde. Mas não tem coisa pior e mais feia do que a sujeira da Índia, do que a miséria da África. E você vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Quebras de expectativa. Você gasta milhões para ver nada. Você paga muito para comer uma comida que não tem graça. Tem umas comidas famosas aí que eu fui experimentar porque falavam tanto. O dia que eu tinha dinheiro para ir, eu quis comer. Olha, não tinha graça, era aquela coisinha. E eu fui correndo para casa para procurar arroz com feijão de novo. Porque arroz com feijão com batatinha e bife, uma Coca-Cola. A melhor comida do mundo. Isso chama expectativa. Quando você vem a um culto, queridos, você vem com uma expectativa. Você vem aqui, não vem passear. Não vem ver uma pessoa. Você vem aqui à busca de uma resposta, de uma palavra, de algo que possa fazer você sair daqui diferente, para poder começar amanhã uma semana melhor. Então há muita responsabilidade neste culto, porque este culto é feito com pessoas cheias de expectativa. Por isso é muito importante
o que aqui acontece. Quando você não sai satisfeito, você volta para casa e diz, coisa ruim, não valeu a pena. E aí frustra. O texto que nós lemos da palavra de Deus fala de um culto em casa. Em Israel se fazia cultos em 3 lugares. Primeiro no templo de Herodes, grande templo. O segundo, nas sinagogas. As sinagogas eram como uma congregação. No templo iam uns milhares. Na sinagoga iam umas centenas. E o terceiro lugar, na casa. Porque casa é lugar de culto. É um lugar muito abençoado. Talvez você nunca tenha feito culto na tua casa, ou não seja habitual a você cultuar com a tua família em casa. É algo que você precisa aprender. Porque tem um efeito maravilhoso no alcance das suas expectativas. Cultuar em casa é algo assim maravilhoso. Mas nesse texto conta que fariseus, um deles abre a casa para o culto. E eles então vão ao culto e lá se reúnem. Nas 2 pontas da mesa, o Senhor e aquele que recepcionava, na frente 5 homens sentados e na outra mais 5 homens. No judaísmo, não se abre um culto com menos de 10 homens presentes. Se tiver 200 mulheres e tiver 2 homens, não tem culto. Não é assim? Ricardo pode confirmar isso. Então ali houve o culto porque haviam, no mínimo, 10, 5 de cada lado sentado de frente. Por isso houve culto. Não é por acaso que Jesus andava com 12 homens. Você diz, eram 12, é o número? Não, era 11 mais 1. Por que 11 mais 1? Porque um era filho do diabo. Você não pode contar Judas como um abençoado de Deus. A palavra de Deus diz que ele não era. Estava ali. Então era 11 e mais 1, tirando o Senhor, sobra 10. Por isso que sempre os discípulos andavam juntos. O cristianismo quebrou isso. Quando Jesus veio e diz, onde houver 2 ou mais, ali eu estou no meio. Essa é a diferença entre o cristianismo e o judaísmo em relação a ter ou não ter o culto. E o cristianismo também rompeu com essa posição discriminatória à mulher. Onde tiver 2 ou mais, ele não diz 2 homens, ele diz 2 pessoas ou mais, eu estou. Então o Senhor está aqui presente porque estamos em mais de 2 pessoas. E o Senhor então é presente, o Espírito do Senhor é presente em nosso meio. A mesa era o altar. Os judeus, eles sentam em alguns tipos de mesa.
Durante o ano, por 7 dias, seja o judeu rico ou não rico, ele cultua no chão, ele senta no chão, come no chão. Não importa a posição social. Quando o judeu come no chão, ele está dizendo, ele está lembrando da sua luta, do seu passado e de onde ele veio. Aliás, de vez em quando, põe a tua família para sentar e comer no chão. E ensina aos seus filhos de onde nós viemos, o que nós passamos. Porque o ser humano tem essa. De repente está uma vida maravilhosa, mas em momento nenhum ele conta as bênçãos que já recebeu de Deus. Quando você sentar num carro de 100 mil reais, antes de você se alegrar pelo carro novo que você tem, da casa nova que você tem, do quarto bonito que você tem, coma no chão um pouco. Lembra do tempo que você deitou numa cama onde o colchão era de tijolo. Lembra do teu carrinho Fiat 147? Do bus, do metrô, do a pé? Sabe? Lembra daquilo que você já viveu, para poder aprender a valorizar aquilo que você já recebeu e se preparar para aquilo que virá sobre a tua vida. Tem pessoas que nem, sabe, ganhavam salário mínimo e agora abençoados com 10 vezes mais, 20 vezes mais, ele nem percebeu que a vida dele mudou. O Senhor observa os corações sensíveis. Deus, eu não acredito do que eu vivi para o que eu vivo. Estou vivendo uma expectativa até além daquilo que eu imaginei. Graças eu te dou. Na tua casa existem altares. A mesa é um altar. Em Israel é costume, quando você cultua a mesa, você coloca uma toalha branca que cobre toda a mesa. Isso é para que você não veja os pés das pessoas sentadas. Porque muitas pessoas sentadas à mesa, ele não percebe que ele está desconfortavelmente posto e ele fica exposto. Esse é o motivo que veio a doutrina da saia longa, do vestido longo. O objetivo era cobrir os pés. Quando a mulher fizer um voto de santificação, um voto de consagração, ela não pode encurtar a saia, porque ela não deve mostrar a beleza do seu corpo. Pelo contrário, ela deve se cobrir. Por aquele tempo de consagração, ninguém vai botar o olhão nas bênçãos, na beleza do seu corpo. São ensinamentos que vêm da palavra. Um outro ponto de altar dentro da casa é a cama. Bendito seja o leito matrimonial, um leito sem pecado. Quando alguém for te visitar, não dê a tua cama para ele dormir. Se não tiver lugar, o visitante durma no sofá. Sofá é lugar de visita. Viu, Renato? Sofá não é lugar de marido. Hoje em dia mudou. Onde é o teu quarto? Ali. Lugar de marido é no altar.
né? A cama é um altar. Por isso, quando você for para a cama, se prepare para ir. Vai bonitinho, perfumado, limpinho. Diga graças a Deus. Estou aqui nesse lugar santo. Ninguém, não ponha ninguém nesse altar. Ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém. Posso dormir na tua cama? Na minha cama, não. São esses altares. Então está lá o culto dos fariseus. O judaísmo tem várias divisões, saduceus, fariseus, né? E outras divisões, cada um tem o seu jeito de conviver, de adorar. Mas o que há de pior no farisaísmo é a ideia de que, sabe, eu estou acima de tudo. Se preocupa demais com os outros e não se preocupa em nada consigo. E é assim que acontece. No texto que nós lemos, entra uma mulher não recomendada. E aí aquilo cria problema. Não havia lugar para ela na mesa. Se houvesse, ela não poderia sentar, porque mulher não se assenta naquelas condições. Então o que ela faz? Ela corre para baixo da mesa e ela vai lavar, ungir os pés do Senhor debaixo da mesa. E ali então há um confronto enorme entre o que está sendo feito em cima da mesa e embaixo da mesa. Essa é a mesma relação do que existe no culto nosso. Algumas pessoas vieram aqui para assistir o culto. E algumas pessoas vieram para fazer culto. Se você assiste o culto, é como tomar a sopa da minha avó. Não tem gosto, não tem graça. Está muito ruim. Fica uma coisa chata, porque a expectativa é frustrada. Por outro lado, se você entrar na adoração, você é abençoado. O problema são os fariseus, o farisaísmo que se impõe. É como aquele que levantou: se este fora profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta e não permitiria que ela pudesse estar aqui cultuando e fazendo isso. Farisaísmo puro. Nas igrejas evangélicas existe farisaísmo e farisaísmo autêntico, puro. De pessoas que, sabe, bendito seja eu, glória seja a minha pessoa, e eu sou o cara. Ele está pronto para falar sobre todas as pessoas, mas ele é o cara. Ele não tem defeito, as outras pessoas são cheias de defeito. E aí, então, onde o Senhor Jesus entra no meio do assunto e abre uma parábola dizendo: havia 2 devedores, um muito e o outro pouco. E como não tinham dinheiro para pagar, o credor perdoou os 2. E ele faz uma pergunta: a quem ama ele mais? E aquele que receber a pergunta diz: é óbvio que ele vai amar mais quem ele, sabe, perdoou mais, porque isso demonstra seu amor. O Senhor falou: claro, perfeito. E aí então, daí tiramos a doutrina de quanto pior
para Deus, Ele está sempre aberto à misericórdia e ao perdão. O Senhor não ama o pecado, mas Ele ama os pecadores. Hoje há uma discussão no Brasil sobre o homossexualismo. As pessoas dizem que os evangélicos são homofóbicos. E não somos. Porque nós falamos da homofobia como algo assim muito triste, como um desvio de conduta e de comportamento, algo. Porém, nós sabemos que o Senhor ama o homofóbico. Ele não ama a homofobia. Se entre nós tiver alguém que tenha comportamento homossexual, quero que você saiba que o Senhor te ama. A casa de Deus é para você também. As bênçãos de Deus é para a tua vida. Nós é que somos fariseus e temos dificuldade de abraçar, de beijar, de reconhecer. Quando perdemos alguém que vem aqui e ele não se sente à vontade, não volta mais, não foi porque a igreja não o quis, é porque algum fariseu de plantão teve um olhar discriminatório, mas a pessoa teve, não a igreja, não o Senhor Jesus. É bom você ouvir isso e aprender e dizer, a igreja de Deus não tem nada contra o homossexual. Nós cremos que o Senhor tem o poder de libertar. Sabe, se o homossexual entrar no culto, que entre como aquela mulher, debaixo da mesa, não para assistir. Existe uma coisa que diferencia os cultos a Deus. Existem cultos que são como esses do texto, 10 homens sentados um na frente do outro, repetindo frases. Não tenho nada contra o ritual cristão católico, nem contra outros rituais, liturgias, que durante anos e séculos, palavras muito bem colocadas, algo abençoado e tal, mas repetitivos. Tudo que é repetitivo tira de você a expressão. Quando o Senhor ensinou o Pai Nosso, não era para nós rezarmos o Pai Nosso todo o tempo. Ele deixou o Pai Nosso como uma direção, como norte. Quando você for orar, ora desta forma, ao Pai. E nisso, não entra pedindo, entra honrando. E termine com honra e glorificação. O Senhor quer uma oração que venha da alma. O Senhor quer a verdade que há nas tuas entranhas. Por isso que o Senhor observa a mulher debaixo da mesa, enxugando-lhe e ungindo seus pés com água, porque ela estava expressando aquilo que havia dentro do seu coração. Enquanto em cima da mesa, o pessoal está aqui repetindo. O grande problema do ato litúrgico é a repetição. Não é que é pecado, queridos, mas não há expressão, não há vida. Existe hoje uma luta entre os sacerdotes para que permitam que seja introduzido algo mais espontâneo. Eu vi uma repreensão pública pelo sacerdote maior da diocese daqui, que diverge com o padre. Quando for ler a palavra,
não aplaudam. Aquele é o momento de fazer o sinal da cruz. Mas alguns queridos querem aplaudir. Então há uma divergência entre as igrejas e os sacerdotes, os mais avivados, mais abertos, em relação posso bater palma? Me permita bater palma? Não pode bater palma. Então você faz uma liturgia de repetição, não tem a liberdade. E nós, para cultuarmos a Deus, precisamos estar debaixo da mesa, com liberdade de adoração. E não tenha este ato farisaico de, olha aqui, pecador. Um dia desse, encontrando na rua duas pessoas, a pessoa falou assim: ô irmão, ficou crente agora, te conheço da lugares mais inconvenientes de São Paulo. E disse: é verdade. Ele falou: mas você confessa? Ele: claro que eu confesso. Eu tenho alegria hoje de poder ir à casa de Deus, mas eu fui um frequentador contumaz das casas da Luz Vermelha. As pessoas têm, sabe, eu te conheço, eu te vi. Um dia desse eu estava com um rapaz, conversando com alguém, e falou: vamos sair de frente aqui desta relojoaria aqui, porque o querido não pode ver um relógio. Ele tem problemas seríssimos com vitrines. As pessoas não esquecem os erros, os deslizes. Olha essa moça tão jovem, fila. Conheço toda a história. Pessoas que têm o prazer, sabe, de alimentar dos problemas dos outros. O melhor que você faz, Steve, não nego, estou em paz com Deus. Todos os meus pecados foram na cruz do Senhor Jesus. Estou em paz com Deus e com a minha vida. A sequência do texto, então, o Senhor se volta para a mulher. Para a mulher. Quando Ele olha para aquelas pessoas e diz: eu entrei aqui, não me deste água para lavar meus pés. É um ato de amor que havia entre os judeus, ao que chega a oferecer-lhe água para lavar. Ele diz: não me destes um ósculo, porque a tradição entre os judeus, ensinamento da época, de que beijamos as pessoas. Ao sacerdote você beija no rosto, olha no olho, beija no rosto. É um ato de honra, de fraternidade, de amor. Ao profeta, o profeta está acima do sacerdote. O profeta, ele traz de Deus para você a palavra. Quando você for beijar um profeta, beija-lhe no punho. Porque para beijar no punho, você faz o ato de reverência. E que significa: você é maior do que eu. Então eu te honro. E ao rei, você não beija nem no rosto, nem no punho. Você o beija nos pés. Uma coisa interessante dessa mulher: ela era prostituta, ela era pecadora, ela não era religiosa, mas ela foi beijar os pés. Por que ela foi beijar os pés? Porque ela sabia: este é o rei. E por isso que o Senhor presta atenção. Ninguém com religiosidade nenhuma, mas ela sabia que ele era o rei. E o Senhor disse: eu entrei e não me deste água.
Eu entrei e não me beijaste. Quando você beija o irmão, é um sinal de respeito e de honra. Quando você recua, é um posicionamento conflituoso. E o Senhor dizia para eles. Mas no final de todas as coisas, daquele culto, naquele dia, foi que o Senhor então olha para aquela mulher e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. O culto termina assim: os teus pecados estão perdoados. Querido, a adoração a Deus, ela cura. A adoração a Deus perdoa pecados. Quando você vem e cultua, você sai daqui perdoado. Você sai daqui curado. Se pastor, você não faz oração de cura, não precisa. Mas eu faço algumas vezes, mas não precisa. Porque toda vez que você adora no culto, você é perdoado e você é curado. Amém ou não amém? Toda vez que você cultua, tua casa muda, tua família muda, a semana muda, as coisas mudam. Tudo porque você tomou sopa com tempero. Não era a sopa da avó. Amém ou não amém? Agora, se você sentar aí e diz: aquela irmãzinha, a roupinha que ela veio hoje, você está tomando iogurte estragado. Tem pessoa que é tão atacada do iogurte estragado que ele precisa correr lá para trás, porque as reações fisiológicas são imediatas. Venha para a casa de Deus e diz: amados, que bom que estamos aqui, feliz. Não interessa nada sobre a tua vida, eu quero te abençoar, a bênção de Deus está sobre você. Sabe, posso te ajudar em alguma coisa? No que eu posso fazer? Abraça, é um abraço gostoso, um beijo gostoso. Sai daqui diferente. Eu vim para casa de Deus, saio daqui diferente de como eu entrei, porque eu cultuei a Deus, porque eu adorei a Deus. Nós somos separados para a adoração. Nós não vamos fazer filinha na entrada com carteirinha de membro. No céu entrarão os adoradores dá licença, que eu tenho minha casa me esperando, mobiliada, pronta. É assim. Quando o Senhor mandou o profeta ir ao rei e disse: prepara a tua casa, porque você vai morrer. No primeiro momento ele virou para a parede, depois ele parou um pouquinho, voltou-se para o Senhor e disse assim: Senhor, o Senhor esqueceu que eu andei a vida inteira na tua presença? O Senhor, o profeta, volta lá e diz para ele que está retirada a palavra. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Você anda com Deus, Deus para si te toma. Te toma, te toma. Sabe, o Senhor é contigo. O Senhor é com a tua casa. Mas vem para a igreja para adorar. Vem para a igreja para adorar. Senta aí. Diga palavras de adoração a Deus. Diga palavras: Senhor, estou feliz aqui. Bendito é o teu santo nome. Enquanto isso, Ele vai te perdoando e curando. Te perdoando e curando. Enquanto você está aqui, o Senhor trabalha por você. Amém ou não amém? Foi assim que terminou aquele culto. Eu quero que a igreja da Lapa seja uma igreja ajuizada, incapaz de julgar o irmão,
Renato estava falando do trabalho de ontem com Fátima e Áurea. Quando você faz julgamento, você não consegue ir a uma Cracolândia. Ali só tem, né, gente sofrida. Né? Eu tive um pastor muito querido, que ele era muito criticado. Ele ia na zona do Meretrício pregar evangelho. Eu estou me dizendo assim, lá é lugar de pregar evangelho, pastor? Você vai lá fazer outra coisa. Isso pode falar à vontade. Eu não vou deixar de ir. Durante 50 anos ele foi. Quando ele entrava, as mulheres respeitavam. As mulheres choravam. As mulheres pediam oração. E ele sempre tinha uma palavra abençoada. Eu fiz capelania na penitenciária. Nós tínhamos uma tia querida, e ela já com mais de 60 anos. E nós tínhamos dificuldade de entrar no meio dos presos. Ela não, ela entrava. E quando ela entrava, os presos pegavam ela no colo, jogavam ela para cima, passavam a mão nela, faziam um monte de coisa com ela. E disse, vó, para! Vai para casa. Ela disse, pode fazer o que quiser. E eu não vou desistir de estar aqui abençoando essas vidas. E a palavra dela tirava choro, tirava emoção maior, mais profunda do coração daqueles homens. O Senhor, na sua palavra, diz, do teu interior, rios de água viva serão derramados. Há um rio que vai ser derramado sobre a tua vida. No momento que você abrir a adoração, este rio vai verter e vai derramar. Deixa este rio correr. Assim como na igreja, no judaísmo, existem divisões entre fariseus, entre outras divisões, no Evangelho também há chamadas igrejas tradicionais, as igrejas avivadas. E nós gostamos da igreja avivada, mas muitos de nós estamos numa igreja avivada e não somos avivados. Estamos em grupos diferentes. O verdadeiro avivamento não é uma tribo, não é uma divisão. O verdadeiro avivamento é o rio que vem de dentro. E isso só vem, não tem milagre, não tem uma palavra, um acontecimento. Isto vem no verdadeiro culto e na verdadeira adoração. Quando você adora, o rio emerge e sai. É este rio que você está precisando conhecer. E para conhecer, é só deixar, é só permitir. Eu abençoo você com essas palavras. Que você saia daqui diferente de como entrou. Enquanto você ouvir essa palavra, Deus curou o teu câncer. Deus curou a tua inflamação. Enquanto você ouvir a tua palavra, Deus guardou as tuas coisas. Deus foi médico, foi advogado, Deus administrou para você seus problemas e as suas causas. Espírito de Deus, nós nos reunimos aqui nesta igreja, Pai. E nós recebemos de Ti um ensinamento daquilo que o Senhor quer que sejamos, verdadeiros adoradores. Pai, não queremos vãs repetições. Não queremos uma liturgia repetida num caderninho para ler. Queremos abrir o coração e dizer: obrigado, Senhor, por nos escolher para a sua adoração e para o seu culto. Estamos, Senhor, osculando a tua presença sobre nós, os irmãos, trazendo água aos teus pés.
e derramando aquilo que de mais profundo nós temos para contigo. Permita, Deus, que nos reunamos mais vezes e que este culto se realize, Pai. Traga para cá os oprimidos, traga para cá os fracos, traga para cá os errados. Não importa, Senhor, porque não vamos nos sujar pela sujeira dos outros, pelo contrário, vamos alegrar pela sua transformação. Abra as portas desta igreja àqueles que estão discriminados, acusados. Senhor, queremos receber os piores aqui, porque queremos aprender a amá-los, Pai. Os perfeitos, Deus, os perfeitos terão a eternidade nos céus para viver. O Senhor nos recebeu estando nós ainda em erros, estando nós ainda com defeitos. Era uma obra que estava sendo construída e que ainda está, Pai. Conclua esta obra. Nós te adoramos e buscamos a tua bênção e a tua consagração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batam palmas ao Senhor.